podem tomar os seus assentos. Amados, hoje nós damos início a um estudo que eu estava sendo cobrado já há algum tempo pela pastora de vocês. Amém. Quando nós congregávamos em outra igreja, o dia que eu mais me alegrava, nós nos alegrávamos em ir ao culto, era o dia do culto de ensino. Porque tudo que me traz ensinamento, tudo que vai me fazer aprender um pouco mais da palavra de Deus, eu sou fascinado. E nós ansiávamos, era o melhor culto da semana para nós era o culto de ensino. E graças a Deus nós tivemos alguns pastores que eram bastante sábios na palavra. E quando eu olhava que estava perto da hora do culto terminar, eu assim, já. Porque aquilo me trazia alegria. Então, que vocês possam sentir a mesma alegria, a mesma vontade em aprender. Porque tudo o que nós pudermos aprender da palavra de Deus, vocês podem ter certeza que vai ser a melhor coisa que nós vamos aprender nas nossas vidas. Amém. Porque é daqui que sai o direcionamento para as nossas vidas. Amém. E já fazia algum tempo que a pastora vinha me cobrando: pastor, quando é que tu vai fazer aquele ensino do tabernáculo? Quando é que tu vai fazer aquele ensino do tabernáculo? E hoje nós vamos dar início então. Vamos ter aí eu creio que umas 5 ou 6 quartas-feiras trabalhando dentro desse tema. E lógico, fazendo a associação entre o tabernáculo e o ministério de Cristo, a igreja de Cristo. Eu gosto muito de fazer essa associação do Antigo e o Novo Testamento, porque tudo que está lá no Antigo Testamento só vem testificar aquilo que foi escrito no Novo Testamento. Amém? Amém. Luiz pode colocar a imagem do tabernáculo lá no Data Show, só para vocês irem acompanhando. Não tem muita imagem não, mas só para vocês entenderem o nosso raciocínio. Eu acho que não é esse aí, não é esse aí. Amém? Amém? Vamos, para não ficar só nas minhas palavras, nós vamos ler alguns versículos. Está lá no livro de Êxodo, a primeira parte que eu quero ler, o capítulo de número 25. Para nós começar a extrair alguma coisa. Depois, no final do culto, nós vamos estar fazendo uma oração especial pelo irmão Ronaldo, pelo irmão Rony, que está passando por um momento difícil. Mas nós temos um advogado fiel, nós temos um justo juiz, e ninguém melhor do que ele para julgar a nossa causa. Amém, Ronaldo? Então, no final do culto, nós vamos estar fazendo uma oração especial para vocês. Êxodo 25, a partir do versículo 1, a Bíblia nos fala o seguinte: E então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tornareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata, e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode,
e para o peitoral. E me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Amém? Amém. Até aqui por enquanto. Amados, todos nós sabemos, mais uma vez falando aqui de Moisés e o povo que peregrinou no deserto. E quando esse povo chega aos pés do Monte Sinai, onde Moisés teve a primeira experiência com Deus, onde Moisés viu através de uma sarça ardente, teve uma visão e Deus falou com ele, através daquela sarça, começou então uma história de intimidade maior entre Moisés e Deus. E quando o povo do hebreu sai do Egito e começa a peregrinar no deserto, em desses momentos, o povo se acampa aos pés do Monte Sinai, que era onde Moisés subia para falar com Deus. Foi lá que Moisés teve a revelação por Deus dos 10 mandamentos. Foi lá que por muitas vezes Moisés falou com Deus. Quando Moisés subia ao Monte Sinai, muitas vezes ele ficava lá por 40 dias e 40 noites. Numa dessas subidas de Moisés, a Bíblia não relata muito especificamente, mas existem historiadores, existem estudiosos que dizem que quando Moisés subia, desceu uma grande tempestade sobre o povo, como jamais eles haviam visto. Trovões muito fortes, relâmpagos. E quando Moisés estava para descer, no dia seguinte eles abriram as suas tendas e estava um sol, um tempo maravilhoso, como eles jamais haviam visto. E Moisés desceu do monte e o seu rosto resplandecia. Tamanha a glória de Deus que estava sobre a vida de Moisés. E então Moisés sobe novamente para falar com Deus e nessa conversa com Deus, Deus manifesta a Moisés algo que ele queria que Moisés fizesse, porque ele queria estar mais perto do povo. Porque quando Deus se manifestava no alto do Monte Sinai, o povo tinha medo de chegar muito perto. Deus ordenou que o povo subisse com Moisés, mas eles temeram e disseram: Moisés, vai tu e fala por nós, porque eles tinham medo. E desde o início da criação, Deus criou o homem porque ele queria ter um relacionamento mais íntimo com o ser humano. E foi assim desde Adão e Eva lá no jardim até o ponto que eles pecaram. Então Deus manifesta a sua vontade e ordena a Moisés que fale ao povo que eles trouxessem ofertas alçadas, porque ele queria que se construísse um local onde ele pudesse ter uma intimidade maior com o seu povo. E Deus vai falar a Moisés: e vocês vão construir um tabernáculo para que eu habite no meio do meu povo. Essa foi a maior manifestação de que Deus queria estar mais perto do povo dele, queria ter uma intimidade maior. E Deus entrega para Moisés tudo conforme ele queria que fosse feito. E não era pouca coisa. E o que me chama a atenção aqui é que Moisés desce com isso, com esse plano de Deus, e mesmo sendo pessoas humildes, pessoas que saíram do Egito, Deus capacitou no meio deles artesãos, tecelãos, que fizeram esculturas que para aquela época é de duvidar que tivesse alguém com capacidade de fazer aquilo. Então, o tabernáculo ele representa um grande símbolo espiritual para Israel. E Deus queria estar no centro do povo.
Então Deus dá o projeto do tabernáculo para Moisés, que seria mais ou menos aquilo ali que está no telão. Seria basicamente isso. No início, o tabernáculo ele foi deslocado de um local para o outro, né, porque o povo peregrinava. Só que Deus arquitetou tudo tão minuciosamente, que quando Deus dá o local para Moisés, para que ele colocasse o tabernáculo, já desde a primeira vez, Deus então ordena a Moisés que ele divida as 12 tribos de Israel em quatro. Ou seja, 3 tribos formariam uma tribo só, digamos assim. E Deus então ordena para Moisés que o tabernáculo fosse construído num determinado local e que as tribos se pusessem uma em cada canto do tabernáculo, porque Deus determinou desde o início que ele queria habitar no meio do povo. E o pátio do tabernáculo ele ficava no centro de todas as tribos de Israel. E era o símbolo realmente que Deus queria estar no meio do povo. Bota aquela segunda imagem lá, Luiz, para mim, faz favor. Então, essa aí. Então, só para vocês entenderem, isso aqui seria mais ou menos o que a gente chama de planta baixa de uma construção. E essa seria a planta baixa do tabernáculo. Para a gente até entender o que a gente vai estudar daqui para frente. Então, no início tinha a porta do pátio, depois tinha o altar do holocausto, tinha a pia de bronze, tinha o pátio e depois tinha o local onde ficava a Arca da Aliança, né? Que tinha mais uma porta, tinha o candelabro de ouro, tinha a mesa dos pães asmos, tinha o lugar santo, né? Tinha o véu, aí depois do véu tinha o propiciatório, a arca da aliança, o santo dos santos, que era o lugar santíssimo, que era o local onde Deus habitava, onde somente o sacerdote devidamente purificado, devidamente preparado, poderia entrar. Mas isso a gente vai estudar mais lá na frente, tá? Hoje nós vamos falar mais do pátio do tabernáculo. Se o Luiz puder colocar outra imagem lá, essa aí. Então, como eu falei, as montagens do tabernáculo, no início ela era provisória, né? E isso, primeira vez que foi montado o tabernáculo, foi no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano em que o povo havia saído do Egito. Que o povo hebreu havia saído do Egito. E era exatamente 14 dias antes da comemoração da Páscoa, que foi a passagem onde Jesus mandou que o povo ungisse os umbrais das suas casas com o sangue do Cordeiro. E do Sinai até Canaã se passaram muitos anos, até que o povo herdasse a terra prometida. E inicialmente o tabernáculo ele foi instalado em Gilgal, depois em Siló, né, que ficava no território de Efraim, e depois, mais lá na frente, quando já havia rei sobre Israel, Saul e Davi, a arca começou a habitar em lugares diferentes, por causa das guerras, por causa dos conflitos que tinha. Então a arca da aliança, que ficava no Santo dos Santos, não tinha um lugar fixo para ficar. Então eles transportavam a arca de um lugar para o outro. Depois, lá na frente, quando Davi conquista Jerusalém, através de Salomão, que foi quem construiu o templo em Jerusalém, a arca passou novamente a ter um lugar fixo, que foi aprovado por Deus, através de sonhos para Salomão, né? E
Deus manifestou a glória dele na inauguração daquele templo, que os próprios sacerdotes e os levitas, eles não conseguiam nem ficar em pé. Então foi uma manifestação de Deus tão grande naquele lugar, para confirmar que era realmente Deus que estava naquele lugar, Deus estava aprovando aquele lugar como templo, que as pessoas não conseguiam nem ficar de pé. E a posição do pátio do tabernáculo, para a gente entender, a organização das tribos, como eu falei, que foram divididas, a gente volta lá para o versículo 8 do capítulo 25, que diz: e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. E aqui Deus expressa, a vontade dele, como a gente já falou, em habitar no meio do povo. E a porta do tabernáculo, Deus ordenou a Moisés que ela ficasse voltada para o nascer do sol, para o oriente, onde o sol nascia. Por quê? Porque até hoje eu vejo que Deus, Ele quer nos mostrar que Ele quer estar no centro da nossa vida, no centro do nosso coração. Não adianta a gente querer colocar Deus em segundo plano, ou querer colocar Deus de lado. Não, Deus tem que ser o centro da nossa vida. Amém. Se nós queremos andar por nós mesmos, nós não vamos muito longe. Se nós queremos tomar a nossa vida de uma forma que nós dizemos assim, eu vou caminhar por mim mesmo, eu tenho capacidade para isso, eu confio na força do meu braço, com certeza a gente não vai muito longe. Porque aqui a Bíblia mostra muito bem a centralidade de Deus. Deus queria estar no centro. Deus mostrava para aquele povo que Ele era o centro de tudo. Aleluia. Assim como Ele tem que ser o centro da nossa vida até hoje. Aleluia. Então, o exército, ele foi dividido em 4 partes. E na frente, na porta principal, na porta de acesso do tabernáculo, ficava o exército de Judá, Isacar e Zebulon. Eles estavam posicionados na frente do tabernáculo. E esse exército dessas 3 tribos, eles somavam 186.400 homens, só na posição de frente. Aos fundos, nos fundos do tabernáculo, na parte de trás, ficou as tropas de Efraim, Manassés e Benjamim, que juntas somavam 108 e 100 mil homens. Ao norte, em uma das laterais, ficavam as tribos de Naftali, Dan e Aser, com 157.600 homens. E do outro lado, ao sul, ficavam as tribos de Rubens, Simeão e Gade, que davam um total de 151.450 homens. Ou seja, no total dessas 4 tribos do exército, eu estou falando aqui somente do exército, de homens preparados, que tinham acima de 20 anos, que somente esses eram capazes de fazer parte do exército de Israel. Então a gente está falando aqui de 603.550 homens, só ao redor do tabernáculo, só para guardar o tabernáculo. E cada vez que o tabernáculo era desmontado e montado em outro local, essas tribos se colocavam justamente na posição em que eles eram designados, porque isso já era determinado por Deus. A posição em que cada tribo ficaria ao redor do tabernáculo. Amém? Amém. Aleluia. Então a gente entende aqui, como eu já falei, que a gente precisa ter Cristo em todas as esferas da nossa vida. Nós precisamos entender que Ele é único, que não existe outro que nós possamos nos basear, nos apoiar, para que seja o centro da nossa vida. Ao longo da Bíblia,
Jesus Cristo vai ser denominado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Mestre dos Mestres, o justo juiz, advogado fiel, o bom pastor, a estrela da manhã, o lírio dos campos, o sol da justiça, o alfa e o ômega, o início e o fim. Mas o mais importante de tudo, Jesus é determinado lá em João como o único caminho que leva à salvação. Aleluia. E é por isso que a gente tem que pensar em Jesus como o centro das nossas vidas. A gente vive numa época, a gente vive numa geração em que os valores estão invertidos, onde o evangelho que é pregado, prega o homem como o centro. Porque você vai para a igreja, porque Jesus vai atender o teu pedido, porque Jesus vai te abençoar, Jesus vai te prosperar, Jesus vai fazer isso para ti, Jesus vai fazer aquilo para ti. Ei, Jesus tem que ser o centro do evangelho, e não o homem. Os valores estão invertidos. Esse evangelho coach que está sendo pregado hoje em dia está revertendo, está invertendo o que a palavra nos ensina. Não somos nós que somos o centro. O centro é Jesus. Que Ele pode abençoar a nossa vida, Ele pode. Que Ele pode transformar vidas, Ele pode. Ele transformou a minha e de tantos outros. Que Ele pode te abençoar financeiramente, pode. Ele pode todas as coisas. Só que nós temos que entender que não somos nós que somos o centro. O centro é Jesus Cristo. Em todos os aspectos da nossa vida, nós temos que colocar a nossa vida nas mãos dele. Porque senão nós corremos o risco de a gente se tornar cada vez mais insatisfeito na nossa vida. Porque daí o que acontece? A gente ora, a gente pede algo e Ele nos abençoa. Nós ficamos felizes. Só que no outro dia a gente acorda e só porque a gente já não está sentindo aquilo que a gente queria sentir, a gente começa a murmurar. E é isso que acontece quando a gente não coloca Jesus como centro. Porque daí nós achamos que nós temos que ter as nossas vontades atendidas a todo momento por Jesus. Que se Ele não fizer o que a gente pede, está errado. E infelizmente é isso que está sendo pregado hoje em dia. Aleluia. Nós precisamos reconhecer a centralidade de Cristo, porque isso vai nos libertar de nós mesmos. Vai nos libertar das nossas vontades. Nós somos muito mimados. E infelizmente o que está sendo pregado hoje por aí, o evangelho que está sendo pregado, está ajudando as pessoas a ficarem cada vez mais mimadas. Eu vejo algumas pregações, tem alguns pregadores que quando eu vejo alguma vinheta eu já nem olho, porque eu sei que é só encheção de ego. É só enchendo o ego do homem, é só massageando. Porque assim eles vão conseguir o quê? Seguidores, eles vão conseguir status, eles vão conseguir holofotes. Só que eu tenho pena deles o dia que Jesus Cristo voltar e prestar contas com eles. Porque eles não estão pregando a verdade. Então eu prefiro que você saia daqui dizendo assim, mas o pastor deu lampada hoje, do que massagear o ego de vocês e dizer que Jesus Cristo vai fazer isso, vai fazer aquilo, para que você se sinta confortável aqui dentro. Eu quero você salvo e não me mate. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós reconhecemos a centralidade de Jesus Cristo, nós paramos de nos julgar autossuficiente, de nos julgarmos os poderosos, os donos da verdade. Porque nós começamos a enxergar
a verdade que é o Evangelho. Aleluia. E existe um pensamento muito sutil na mente das pessoas que as fazem pensar que o dinheiro é suficiente para trazer o que elas querem, que amigos muitas vezes são suficientes, que os bens materiais são suficientes, que a força do braço é suficiente. Mero engano, mero engano. Porque somente através da palavra de Deus, somente através de Jesus Cristo nós vamos conseguir a paz que nós precisamos para a nossa vida. É somente através de Jesus Cristo que nós vamos conseguir acordar todas as manhãs, levantar a nossa cabeça e mesmo estando passando por dificuldade, ter força para caminhar e chegar no final do dia e dobrar o nosso joelho e agradecer a Deus e dizer assim: Senhor, obrigado por esse dia. Aleluia. E o mais importante de tudo que eu vejo aqui, Jesus Cristo, ele tem que ser o centro, não do nosso discurso, mas das nossas ações. Não adianta eu subir aqui nesse altar, não adianta eu estar lá fora e falando para as pessoas que Cristo é isso, Cristo é aquilo, Cristo é aquilo, só que se na minha vida eu não vivo aquilo que eu prego a respeito de Cristo. O importante não é eu falar de Cristo, mas sim refletir na minha vida o caráter de Cristo. Aleluia. Aleluia. Vamos para frente, senão não vai dar tempo. Então, a construção da cerca do pátio. Como vocês podem ver ali naquela imagem, existia uma cortina de linho branco que cercava todo o tabernáculo, que cercava o pátio. E a Bíblia fala em côvados, mas o tamanho desse pátio, ele tinha cerca de 45 metros de comprimento e aproximadamente 22 metros e meio de largura. Era o que separava as 4 tribos e era o que fazia uma cerca, né, toda cercada de linho branco, onde dentro ficava o pátio, ficava o altar do holocausto, ficava o santo dos santos, o lugar santíssimo, a pia de bronze, enfim, todos os utensílios que a gente falou agora há pouco ali. E essas cortinas, elas eram sustentadas por 60 colunas de bronze, sobre as quais havia um cortinado de linho branco torcido de aproximadamente 2,25 metros de altura, que sustentavam essa cerca. Ou seja, quem estava do lado de fora não conseguia ver nada na parte de dentro, a não ser o teto lá do tabernáculo, né? E colunas, cortinas e varais do pátio. As colunas de bronze, elas eram feitas de madeira de acácia revestida de bronze e ficavam presas na parte de baixo por uma base também de bronze. E elas eram fixadas, né, nessas bases e colocadas sobre o solo. As cortinas, elas eram costuradas uma na outra até formar uma tela, uma coisa única. E elas eram presas nessas colunas, nessas 60 colunas, por um varal de prata. Então, ele, na verdade, não era simplesmente uma cortina. Elas iam se encaixando tão minuciosamente que elas formavam praticamente um muro. Elas tinham uma espessura grossa, porque elas eram torcidas, elas eram encaixadas. Então não era simplesmente lá um monte de estacas lá e uma cortina fina ao redor.
Ela formava realmente uma barreira, até mesmo para que o povo não transpassasse a cerca e tivesse acesso ao pátio e ao tabernáculo tão facilmente. As colunas e as cortinas e os varais são elementos que didaticamente podem simbolizar a segurança, a estabilidade e a comunhão na vida cristã, produzidas pela obra expiatória de Cristo. Aleluia. Pastor, o que é a obra expiatória de Cristo? O que é a expiação? Isso remete ao sacrifício que era feito no tabernáculo, onde eram sacrificados animais, que era a expiação dos pecados, como era dita, que era o que? A troca, digamos assim, eu ofereço esse animal em troca dos meus pecados, que foi o que Jesus Cristo fez na cruz. Ele se deu como sacrifício vivo, por expiação aos nossos pecados. Então, tudo que representa o tabernáculo, ele tem uma ligação direta com Jesus Cristo. Olha só, Romanos 8:33, até o versículo 39, diz assim, ó: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, em Cristo nós estamos seguros. Em Cristo nós estamos protegidos. João 10:28 diz assim, ó: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, quem mais deu, é o maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aleluia. Aleluia. Por isso que eu acho a Bíblia linda, e eu gosto de fazer essa referência entre os dois evangelhos. A partir da obra expiatória de Cristo, nós tivemos acesso às promessas de Deus. Nós somos adotados por Deus e passamos a fazer parte da mesma família e, consequentemente, a sermos herdeiros das mesmas promessas que Deus fez para o povo judeu. Aleluia. Romanos 14:4 diz assim, ó: quem és tu que julga o servo alheio, para que seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. A expiação que Cristo fez nos deu acesso à salvação, nos abriu as portas. Aleluia. Então, a semelhança das colunas, das cortinas, dos varais que existiam no tabernáculo e a obra expiatória de Cristo nos traz a segurança e a estabilidade para uma comunhão e uma vida cristã mais amena, digamos assim, para que nós possamos olhar para que Cristo, a obra expiatória de Cristo, e saber que nós somos herdeiros das promessas de Deus. A cerca de linho representa a santidade e a justiça de Deus.
A parte reservada na esfera interna do pátio, separada pelo linho branco torcido, revelava a santidade de Deus. Ou seja, aquela cerca representava para o povo de Israel que era até onde eles podiam chegar. Que dali para dentro, a santidade de Deus que envolvia aquele lugar não era para qualquer um. Que as pessoas que adentravam aquele lugar ali, elas tinham que estar buscando a sua santificação. Elas tinham que estar arrependidas dos seus pecados. Elas só poderiam entrar pela porta daquela cerca ali para ter acesso ao pátio, quando eles fossem oferecer um sacrifício, uma expiação, para que os seus pecados fossem perdoados. Então aquela cerca representava que dali para fora tudo bem, vocês podem estar aqui. Só que lá dentro existe um nível de santidade maior, e não é para qualquer um. Então as pessoas tinham que se purificar, tinham que buscar santidade para poder atravessar aquela cerca. Ali dentro os sacerdotes ministravam as cerimônias dos sacrifícios, e depois a gente vai ver mais lá na frente também, pelo pecado do povo. Então, por esse sentido, a gente vai ver que o quê? Que o povo não tinha acesso à santidade de Deus diretamente. Que eles precisavam de um intercessor, que eles precisavam de um sacerdote, que também não poderia entrar lá dentro de qualquer jeito. Até mesmo porque no dia que eles fossem fazer o sacrifício expiatório, primeiro eles precisavam oferecer um sacrifício em prol a eles mesmos, a purificação dos pecados dele. Ele tinha que oferecer um sacrifício dizendo assim: ó Senhor, esse sacrifício aqui eu te ofereço para que tu venha perdoar os meus pecados, para que eu possa adentrar lá o tabernáculo, para poder justificar o resto do povo. Então, para entrar no pátio, a pessoa tinha que se santificar. A figura de um cordeiro, de um cabrito sacrificado como parte do plano da salvação e da redenção remonta à Páscoa. Porque a gente sabe, né, que a Páscoa representa o sacrifício, e lá era o que eles faziam: eles sacrificavam um cabrito ou um cordeiro. Na verdade eram dois animais, era feito um ritual, um era solto no deserto e o outro era sacrificado, né, para que fosse feito como uma troca. Eu sacrifico esse animal para que tu venha, Senhor, aplacar a tua ira sobre a minha vida e perdoar os meus pecados. Deus veria o sangue aspergido e passaria por cima daqueles que eram protegidos pela sua marca. Ou seja, era mais ou menos o que foi feito no dia da Páscoa, onde Deus mandou que aspergissem o sangue do cordeiro na porta, né? Deus passou e aqueles que estavam cobertos pelo sangue do cordeiro foram poupados. Da mesma forma, era feito o sacrifício lá. A pessoa oferecia o cordeiro, e quando ela colocava as mãos sobre esse sacrifício, ela estava dizendo para Deus: ó Senhor, com esse sacrifício, perdoa os meus pecados. Tudo aquilo que eu fiz de errado, tu me perdoa, porque eles, com aquele ato ali, eles queriam aplacar a ira de Deus sobre a vida do pecador. A porta do pátio. Coloca aquela última imagem lá para mim, Luiz. Além da cortina de linho branco que tinha ao redor do pátio, existia a porta também do pátio, né? Que é uma tipificação, nós podemos dizer assim, de um único caminho, uma única entrada, um único acesso. Para entrar no pátio do tabernáculo, havia apenas uma porta, que era composta de alguns tecidos coloridos, digamos assim, né?
E isso nos mostra, né, fazendo referência com Cristo, o que diz lá em João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Essa palavra do nosso Senhor confirma toda a doutrina do Novo Testamento, que tem em Cristo o único caminho de entrada possível para chegarmos ao Pai. João 14 diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Então a porta da cerca do tabernáculo, ela representava o quê? Ela era a única entrada, a única forma de o povo ter acesso a Deus. Assim como Jesus Cristo, hoje é a única forma de a gente chegar mais perto de Cristo, de a gente chegar a Deus, de a gente ganhar a nossa salvação. Não existe outro caminho, não existe outro intercessor. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Jesus Cristo é o único meio de acesso a Deus. Atos 4,12 diz assim, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, somente através de Cristo. A porta de entrada, ela tinha 4 colunas e 4 bases. 4 bases de bronze e 4 colunas mais robustas que sustentavam essa porta, essas cortinas. E a gente pode fazer referência dessas 4 colunas que existiam na porta do tabernáculo com os 4 evangelhos que a gente tem na Bíblia hoje: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos são a base para todo cristão conhecer a Cristo. Aleluia. É o único acesso que toda a pessoa que se converte, que entrega a sua vida a Cristo, tem para conhecer a Jesus. Por isso que quando a gente discipula alguém, a gente até indica que comece lá pelo Evangelho de João, que é o escritor inspirado pelo Espírito Santo, que fala mais detalhes sobre a vida de Cristo. Mas os 4 evangelhos, eles vão se resumir em o quê? Em falar sobre a vida e o ministério de Cristo. É o único meio de acesso. Toda a revelação de que precisamos saber acerca da pessoa de Cristo está narrada nos evangelhos. E como eu falei, a porta da cerca, ela tinha algumas cortinas de cores diferentes, de alguns tipos. E como nós lemos lá na Bíblia, que Deus até mesmo falou para Moisés que pedisse as ofertas alçadas ao povo, e lá ele discrimina as cores, que é azul, púrpura, carmesim, branco, púrpura, azul, carmesim e branco, que eram as cores da cortina da entrada do pátio. E nas escrituras, essas cores, elas simbolizam alguns aspectos importantes também da fé. Tem algumas igrejas e algumas tradições cristãs, como as episcopais, a católica, até mesmo a pentecostal, que convencionaram um calendário litúrgico, digamos assim, e os dias festivos, os dias separados, que considerados importantes para aquela religião, elas sendo separadas por cores. Então, aquelas cores, elas lembravam o quê? O azul lembrava o céu, a púrpura lembrava a ideia de realeza, o carmesim lembra a ideia de humilhação e sofrimento, e o branco lembra a ideia de justiça e perfeição de Deus. Então, tudo
tinha um significado. Deus não fez nada à toa na construção do tabernáculo. E tudo que existia no tabernáculo aponta para Cristo. Então que Deus possa nos dar uma posição mais séria, uma decidida, né? Na qual a nossa carne e o nosso sangue tenham que se render. Que nós possamos a cada dia diminuir um pouquinho o nosso ego, fazer se render a nossa carne, para que o nosso espírito venha crescer. Que nós possamos buscar cada dia um pouco mais de santificação, para que nós possamos ter acesso ao tabernáculo vivo que era Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu anotei aqui. Então, hoje a gente viu que, principalmente, que Deus, através do tabernáculo, através do que Ele ordenou a Moisés, Ele quer mostrar a centralidade dele para nós. Ele quer nos apontar que Cristo é o centro das nossas vidas. Que não existe nada e nem ninguém que vai suprir as nossas necessidades, que vai preencher o vazio que nós sentimos, a não ser Cristo. Que o nosso objetivo de hoje para frente, se não era, seja colocar